Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu estava discutindo com vocês calorimetria e mandei uma listinha de exercícios e alguns exercícios daquela lista tem alguns detalhezinhos a mais do que eu discuti com vocês. Então vou fazer uma pequena revisão aqui a respeito da calorimetria para a gente poder discutir um exemplo, beleza? Bom, na tela aí vocês veem que eu tinha mandado para vocês, né, um pequeno resumo aqui. Então, acompanhe comigo aqui esse resumo a respeito de calorimetria. Bom, na calorimetria a gente vai estudar o calor, né, basicamente o que é calor e as suas relações com mudança de temperatura e mudança de estado físico. Se vocês olharem no caderno de vocês, vocês vão ver exatamente essa definição, ok? Bom, então lembra, calor é energia térmica em trânsito que existe entre dois corpos a diferentes temperaturas. Então você vai ter um corpo quente, um corpo frio, colocando esses corpos em contato térmico, eles vão trocar uma certa quantidade de energia que a gente vai chamar de calor, ok? Bom, em processos espontâneos, o calor flui obrigatoriamente do corpo mais quente para o corpo mais frio, beleza? Então, esse é o sentido espontâneo para o calor. Nós podemos forçar o calor ir do corpo frio para o corpo quente, mas a gente vai deixar isso aí mais para frente, beleza? Bom, pessoal, no Sistema Internacional de Unidades, o calor, como ele é uma forma de energia, ele será medido em joules, ok? Só que aqui na calorimetria, nós não vamos utilizar o sistema internacional na maioria dos problemas, tá? Na maioria deles. Nós vamos utilizar um sistema usual, onde nós vamos empregar a unidade caloria para o calor, beleza? Bom, uma caloria é aproximadamente 4,18 joules, tá? Para vestibulares, PAS, PSS, pode ser que eles arredondem para 4,2 joules ou para 4 joules, beleza? Então, o exercício deve te falar esse valor, a equivalência entre caloria e joule, beleza? Bom, a definição de caloria é a quantidade de calor fornecida a 1 grama de água para elevar a sua temperatura de 1 grau Celsius. Isso foi estudado na faixa de 14,5 graus Celsius até 15,5 graus Celsius, beleza? Bom, para a gente determinar o calor, a gente precisa definir algumas grandezas importantes, como por exemplo a capacidade térmica. O que eu quero que você lembre a respeito de capacidade térmica? É uma característica do corpo, beleza? Então, cada corpo tem uma capacidade térmica. O que é isso? É a quantidade de calor necessária para variar a temperatura do corpo em 1 grau Celsius, tá? Bom, a unidade de capacidade térmica seria joule por Kelvin ou joule por grau Celsius, é o mesmo valor, ok? Só que a gente vai usar caloria por grau Celsius na maioria dos problemas, beleza? E uma outra grandeza importante é o calor específico. Calor específico, lembre, é uma característica da substância. Então, a água tem um calor específico, o ouro, outro calor específico, o chumbo, um outro calor específico, beleza? Então, capacidade térmica tem a ver com o corpo, calor específico com a substância. Bom, nós poderíamos definir o calor específico como sendo a capacidade térmica por unidade de massa, capacidade térmica dividido pela massa. Só que a capacidade térmica, você vê aqui em cima, é o calor pela variação de temperatura. Juntando tudo isso, a gente chega que o calor específico pode ser obtido por calor dividido pela massa vezes a variação de temperatura. Aí você pode olhar aqui, ó, é dessa relação que a gente chega na formulinha da quantidade de calor sensível. Beleza? A formulinha do que macete. Bom,
Mas vamos deixar que a gente volta na formulinha do Kimacete já já. Vamos para a unidade de calor específico, que seria joules por quilograma Kelvin, ou joules por quilograma grau Celsius, vai dar exatamente o mesmo valor, ok? No sistema usual, é caloria por grama grau Celsius. Caloria por grama grau Celsius aparece mais, beleza? Nos exercícios. Bom, para a água, nós temos que o calor específico é 1 caloria por grama grau Celsius, beleza? Nós vamos interpretar o calor específico como sendo uma dificuldade que o corpo tem para esquentar ou para esfriar. A gente pode ver aqui um exemplo comparando a variação de temperatura da areia e da água do mar, ok? Numa praia, o que acontece? De manhãzinha, a areia ela esquenta muito mais rápido do que a água. Então você chega lá, pisa na areia, ela já vai estar quente. A água está gelada. No final da tarde, comecinho da noite, como a areia esquentou mais rápido, ela também esfria mais rápido. Então você vai à noite na praia, pisou na areia, você vai ver que a areia está gelada. A água, como ela tem um calor específico maior, levando mais tempo para esquentar, ela também leva mais tempo para esfriar. Então, a temperatura da água no comecinho da noite vai estar mais quente do que de manhã, ok? Beleza? Bom, nós poderíamos então definir a quantidade de calor sensível. O que é isso? É a quantidade de calor necessária para causar uma variação de temperatura. Nós vamos obtê-la fazendo a formulinha do Kimacete, beleza? Massa, calor específico, variação de temperatura. Aqui você pode perceber que toda vez que a variação de temperatura for positiva, ou seja, maior do que zero, o calor vai ser recebido pelo corpo, por isso o calor também vai ser positivo, maior do que zero. E se a variação de temperatura for menor do que zero, no caso negativa, o calor também será negativo. Nós vamos interpretar isso como sendo um calor cedido pelo corpo. E aí, então, esse calor recebido ou cedido, ele leva um certo tempo para fluir de um corpo para outro. Nós vamos chamar de fluxo de calor essa rapidez com que se fornece ou se retira calor de um sistema, ok? Para a gente determinar o fluxo de calor ou também potência térmica, nós vamos obter fazendo calor pelo tempo, ok? Calor pelo intervalo de tempo. O calor a gente mede em caloria, o tempo a gente mede em segundo no sistema usual. Então, o fluxo de calor ou potência térmica será dado em caloria por segundo. No sistema internacional, e esse aqui é bem importante, pessoal, na maioria dos exercícios aparece no sistema internacional esse caso. Então, calor é joules e o tempo é segundo. Joule por segundo é watt, como vocês viram lá na mecânica do ano passado. Beleza? Bom, pessoal, quando a gente coloca corpos a diferentes temperaturas em um recipiente, os corpos vão trocar calor e eles tendem a migrar para um estado onde a temperatura de todos os corpos desse sistema é a mesma. Nós vamos chamar esse estado de equilíbrio térmico. Então lembre, de forma bem simples, o equilíbrio térmico ocorre quando a temperatura dos corpos se iguala, beleza? Equilíbrio térmico. E aí então, pessoal, toda vez que nós tivermos essas trocas de calor, você vai ter sempre um corpo mais quente, um corpo mais frio, e o mais quente vai ceder calor para o mais frio, fazendo com que o corpo mais frio esquente um pouquinho e esse corpo que estava mais quente, cedendo o calor, ele vai esfriar um pouquinho até que eles cheguem na mesma temperatura, ok? Nós podemos então lembrar que em sistemas que trocam calor, nós
vamos aplicar esse conceito aqui, ó. O somatório de todos os calores envolvidos é zero sempre. Então, se a gente tiver 3 corpos trocando calor, por exemplo, corpo A, corpo B e corpo C, nós vamos começar o exercício escrevendo QA mais QB mais QC. Isso vai resultar em zero. Sempre, sempre, sempre. Beleza? Bom, pessoal, seguindo então, acho que eu parei aqui, né, exatamente no princípio de trocas de calor. Isso tudo eu já discuti com vocês. Então, seguindo com o conteúdo, a gente tem aqui o conceito de calorímetro, certo? O que é o calorímetro? Também já discuti, né? É um recipiente onde é feita a troca de calor entre corpos, ok? Então, eu citei uma garrafa térmica, a gente colocava café quente e leite frio nessa garrafa térmica, o café e o leite iam trocar calor entre si. A garrafa térmica poderia ser chamada de calorímetro, é o recipiente onde nós vamos colocar os corpos que vão trocar calor entre si. Esse recipiente, ele pode ou não participar da troca de calor, tá? Se ele participar, nós vamos chamar de calorímetro real. Se ele não participar da troca de calor, nós vamos chamar de calorímetro ideal. E lembra, o calorímetro ideal é aquele calorímetro que a capacidade térmica vale zero, beleza? Bom, pessoal, para definir aí, então quantidade de calor latente é muito simples, tá? Você deve lembrar o seguinte: calor é energia em trânsito por causa de diferença de temperatura, mas o calor ele pode causar mudança de temperatura, a gente vai chamar ele de sensível, ou ele pode causar mudança de estado físico, então nós vamos chamá-lo de latente, tranquilo? Bom, quantidade de calor latente pode ser obtida se a gente fizer a massa que está mudando de estado físico vezes uma constante, que depende da mudança de estado físico. Nós vamos chamar essa constante de calor específico latente, beleza? O calor específico latente tem unidade no sistema internacional Joule por quilograma e no sistema usual caloria por grama, beleza? L, ou seja, o calor específico latente, ele vai ser positivo, maior do que zero, quando o corpo absorve calor para mudar de estado físico, e quando o corpo cede calor para mudar de estado físico, o L vai ser menor do que zero, ou seja, negativo, beleza? Então essa formulinha aqui, massa vezes o calor latente de fusão ou vaporização, depende da mudança de estado, nós vamos lembrar dela como sendo a formulinha do QMOL, beleza? QMOL, valeu? Bom, vamos fazer um exercício aí a respeito dessa situação para a gente pensar um pouquinho. Bom, tem esse exercício aqui, exercício número 1 lá da lista, o pessoal ficou com um pouco de dúvida, então vou fazer aqui junto com vocês, beleza? Bom, o exercício diz o seguinte: um chefe de cozinha precisa transformar 10 gramas de gelo a 0 graus Celsius em água a 40 graus Celsius. Ele vai levar 10 minutos para isso. Para isto, utiliza uma resistência elétrica percorrida por uma corrente elétrica que fornecerá calor para o gelo. Supondo-se que todo o calor fornecido pela resistência seja absorvido pelo gelo e desprezando perdas de calor para o meio ambiente e para o frasco que contém o gelo, a potência desta resistência deve ser, em watts, no mínimo, igual a quanto? E aí ele dá alguns dados para nós, como por exemplo, o calor específico da água no estado sólido, no caso o gelo, né? 0,5 calorias por grama grau Celsius. O calor específico no estado líquido,
1 caloria por grama graus Celsius, e o calor latente de fusão do gelo, 80 calorias por grama. O que significa isso? Que o gelo precisa receber 80 calorias para que cada grama do gelo vire água, beleza? Adote 1 caloria igual a 4 joules. Bom, então ele perguntou para nós potência elétrica, beleza, pessoal? Vamos tirar os dados aqui, ó. A massa de água é 10 gramas, tá? Desculpa, de gelo, né? Massa de gelo, 10 gramas, está numa temperatura inicial de 0 graus Celsius. A gente já sabe que em 0 graus Celsius o gelo, ao receber calor, já começa a derreter, beleza? Então, isso aqui vai se transformar em água, e aí eu ainda vou continuar cedendo calor para essa quantidade de água para que ela chegue a uma temperatura de 40 graus Celsius. Então, a água aqui, ó, ela vai variar a temperatura 40 graus Celsius, ok? Bom, eu queria saber, então, para que essa variação aconteça em 10 minutos, veja que eu estou usando aqui a temperatura T maiúsculo e o tempo T minúsculo, ok? Qual que é a potência elétrica envolvida? Bom, pessoal, é o seguinte, ó. Potência elétrica, vocês ainda não estudaram, você não sabe ainda o que é resistência elétrica, você não sabe o que é corrente elétrica, não sabe não estudou ainda, né? Então é o seguinte, você deve lembrar que quando eu falei de fluxo de calor, eu disse que nós poderíamos também chamar de potência térmica. Então, nós vamos usar a formulinha do fluxo de calor para determinar a potência dessa resistência. A potência, pessoal, é o calor pelo tempo. Calor pelo tempo. Só que aqui é o calor total. Quem é esse calor total? Bom, pessoal, o calor total é a quantidade de calor necessária para derreter o gelo, para fundir o gelo, que é a quantidade de calor latente, mais uma quantidade de calor sensível. Essa quantidade de calor sensível é para a gente aquecer a água, desde 0 até 40 graus Celsius. Bom, então vou resolver isso aqui e vou jogar nessa primeira formulinha e a gente vai ter o resultado. Eu vou calcular separado aqui, ó, o calor latente, é a formulinha do Quimoli, massa vezes o calor latente. A massa é 10 gramas, o calor latente de fusão é 80 calorias por grama, 10 vezes 80, então a quantidade de calor necessária para fundir, para derreter aquela quantidade de gelo é 800 calorias, beleza? Vou deixar em caloria por enquanto, depois a gente transforma. Já a quantidade de calor sensível para a gente esquentar a água proveniente do gelo, nós vamos tirar fazendo a formulinha do Quimacete. A gente já tem todos os dados, então é só fazer a continha. 10 gramas é a massa, 1 caloria por grama graus Celsius é o calor específico e a variação de temperatura é 40 graus Celsius. Que me dá uma quantidade de calor sensível igual a 400 calorias. Ok? Sendo assim, a quantidade de calor total é 400 calorias com mais 800 calorias, que me dá 1.200 calorias. Ele falou para nós que cada caloria equivale a 4 joules. A quantidade de calor em joules é, então, 1.200 calorias, é 1.200 vezes 4 joules. 1.200 vezes 4 joules dá 4.800 joules. Bom, mas por que eu tive que transformar o calor em joules? Galera, ele pediu a potência em watts. Watt é joule por segundo. Então, se eu tenho que a potência, veja só, ela pode ser obtida se eu fizer o calor dividido pelo tempo,
Então, o calor eu já tenho. Falta o tempo. O calor, 800, ou melhor, 4.800 calorias. Oh, desculpa, não. 4.800 joules. Beleza? 4.800 joules. Vou até colocar aqui, pessoal, para não confundir, já que eu falei errado. Dividido pelo tempo em segundos. Joule por segundo, isso aqui vai me dar uma resposta em watts. Beleza? Resposta em watts. Agora, quantos segundos nós temos? Aqui, galera, ó, 10 minutos. Cada minuto são 60 segundos. Então, o tempo de 600 segundos. 4.800 dividido por 600 é a mesma coisa que 48 dividido por 6, pessoal. 48 dividido por 6, isso é 8. 8 watts. Essa é a potência térmica ou a potência elétrica daquela resistência elétrica. Beleza? Então a resposta é letra B de bola. Tranquilão? Beleza? Bom, pessoal, eu vou gravar mais alguns vídeos aí para vocês e vou postando, tá? Tudo de bom para vocês, ótimo estudo, um abraço e até mais. Tchau, tchau.